Saudações galera, aqui é o Bob, professor de língua portuguesa. Esta é mais uma videoaula sobre figuras de linguagem, esses recursos fantásticos da língua que possibilitam a construção de conteúdos emotivos e intuitivos por meio das palavras e da sua organização. Além de ser um assunto muito recorrente em vestibulares e concursos. Por ser bastante complexo, eu selecionei 31 figuras de linguagem e separei em 6 blocos. Eu vou desenvolver esse assunto em 6 episódios. Esse é o terceiro. Então, se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo episódio, fica aqui a minha sugestão para que seu estudo seja completo. No primeiro episódio, eu trabalhei as figuras que mantêm relação de semelhança, metáfora, comparação, catacrese, prosopopeia e sinestesia. No segundo episódio, trabalhei as figuras de linguagem que mantêm relação de proximidade, de implicação mútua, metonímia, sinédoque e antonomásia. Neste episódio, vamos trabalhar 2 grupos de figuras de linguagem. O grupo das figuras de oposição, antítese, paradoxo, oxímoro ou oximoro, ironia e preterição. E o grupo das figuras que mantêm relação de repetição, pleonasmo, anáfora, polissíndeto e quiasmo. Estou utilizando neste vídeo um programa novo chamado Ocam e ele me permite usar slides que eu mesmo elaborei. Espero que vocês gostem. Bons estudos! Vamos começar então o estudo sobre as figuras de linguagem que mantêm relação de oposição. Vamos começar com o clássico antítese. E na própria construção da palavra a gente percebe uma oposição. Tese significa ideia, anti é um prefixo que se opõe, então é uma ideia oposta, uma ideia contrária. Antítese é a utilização de 2 termos que se contrastam. Exemplo, quando o muro separa, uma ponte une. Nós temos aqui 2 antíteses acontecendo. O substantivo muro se contrapondo ao substantivo ponte, ideias contrárias, o verbo separar e o verbo unir, outra antítese. Percebam que neste verso de uma das canções do grupo MPB4, as antíteses, as ideias contrárias, elas coexistem, não há anulação, uma não anula a outra. Exemplo, mais um de antítese, uma tira dos personagens Adão e Deus. Deus aqui refletindo. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o -1. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? E aqui a perplexidade de Deus diante dessa antítese estranha criada por Adão. Essa, na verdade, nem chega a ser uma antítese, porque John e Yoko eram um casal, John Lennon e Yoko Ono. Então eles se complementavam por serem um casal e não se contrastavam. E aqui nós temos exemplos bem evidentes de antíteses. As palavras positivo e negativo, as ideias 1, -1, mal, bem, paz e guerra. Então, essa é a figura antítese. Outra figura de oposição é o paradoxo. O paradoxo apresenta ideias contraditórias. A diferença do paradoxo para a antítese é que enquanto na antítese as ideias opostas coexistem, no paradoxo as ideias opostas se anulam, criando inclusive uma incoerência. Essa é a função do paradoxo. Criar ideias incoerentes e a partir da incoerência motivar uma reflexão. Exemplo, o melhor discurso é o silêncio. Silêncio, o conceito de silêncio é a ausência de discurso. Se eu digo que o melhor discurso é o silêncio, eu acabei de anular o conceito de discurso. É uma ideia contraditória. Outro exemplo clássico, um dos sonetos mais famosos da língua portuguesa, este daqui de Camões, escritor português do século XVI. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Uma estrofe carregada, construída de paradoxos. Se o amor é fogo que arde, então é uma chama. Como uma chama pode não ser vista? Como é possível não ver uma chama? É ferida que dói e não se sente. Se é dor, como ela pode não ser sentida? É dor que desatina sem doer. Desatinar é tirar o tino, tirar o juízo, tirar a razão. Se a dor me tira a razão, como que ela pode não ser doída se ela é dor? Perceberam? Versos contraditórios, incoerentes, são paradoxos.
Este aqui, contentamento descontente, é um paradoxo especial. Esse paradoxo aqui recebe o nome de oxímoro ou oximoro, que é a nossa próxima figura de linguagem. O oximoro é a combinação de palavras de sentido oposto. Então eu vou ter sempre um substantivo e um adjetivo incompatíveis. Exemplo, observem essa tira do Garfield. Olha a cara do personagem aqui no primeiro quadrinho. Exausto, cansado, desanimado, desmotivado. Feliz segunda-feira, a mãe de todos os oxímoros. Eu tenho aqui o substantivo segunda-feira e o adjetivo feliz, e eles são incompatíveis. Por quê? Segundo o consenso, a segunda-feira, por ser o primeiro dia útil da semana, é o dia de retornar ao trabalho, de retornar à rotina, de retornar aos estudos. Então, como que pode ser feliz um dia em que eu tenha que voltar para uma rotina? Então isso daqui é um paradoxo, só que é um paradoxo especial, porque as palavras estão uma ao lado da outra, elas são colocadas em paralelo. Outro exemplo de oxímoro é o título Suave Veneno, que foi uma novela da Globo dos anos 90. A palavra veneno ela é carregada de um sentido negativo, um sentido agressivo. E aí eu tenho o adjetivo suave. Como que pode um veneno ser suave? Oxímoro. Outra figura de linguagem que trabalha a oposição é a ironia. E a ironia nada mais é do que o contrário do que se pretende dizer. Um recurso muito utilizado no dia a dia entre os falantes. É importante entender o contexto, a situação, para identificar a ironia. Exemplo, trouxe aqui mais uma tira de Deus e Adão. Adão todo contente cantando um funk. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Olha a resposta de Deus para a pergunta. Viu como eu canto bem? Aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Adão aqui não compreendeu que Deus estava sendo irônico, porque percebam os gestos e as expressões faciais de Deus e o que ele está dizendo. Realmente é o contrário do que se pretendia dizer. Mais um exemplo de ironia e aqui em vários níveis. Ironia, sarcasmo e deboche. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Chegou cedão para a reunião de amanhã. O sarcasmo é a ironia com agressividade. É uma ironia que tem a pretensão de ferir. E o deboche. E lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Então, 3 formas aqui de ser irônico quando uma pessoa está atrasada. A última figura de linguagem que trabalha a oposição é a preterição. Preterição é a omissão fingida, forjada. Você diz que não gosta ou não vai fazer algo, mas acaba falando ou fazendo. Exemplo. Não suporto fofocas, mas o Pedro terminou com a Marcela. Ou seja, a ideia de não suportar fofocas, ela foi anulada a seguir porque a pessoa acabou fazendo. É quase que uma forma muito educada, um recurso da etiqueta, do bom relacionamento, em fazer aquilo que é errado, mas com um certo respeito, com uma certa educação. Isso acontece bastante em debates jornalísticos, quando o entrevistador ele precisa interromper, mas quer ser educado, e aí ele diz, não querendo interromper, mas já interrompendo. Então, essa omissão fingida do início, forjada, nós chamamos de preterição. E agora as figuras de linguagem que mantêm relação de repetição. O famoso pleonasmo, que é a repetição de um termo ou ideia. Exemplo, olha só, um verso do Soneto de Fidelidade, do grande Vinícius de Moraes, escritor modernista. E rir meu riso, e derramar meu pranto. Então olha só, como é possível rir se não for o próprio riso? A palavra riso aqui está repetindo a ideia sugerida pelo verbo rir. Isso é um pleonasmo, um ótimo recurso poético, inclusive. Mas existem pleonasmos que são viciosos. E se é vício, nós chamamos de tautologia. Vou dar um exemplo de um pleonasmo caracterizado como vício da linguagem. Percebam nesta tira o pleonasmo. Saia pra fora, Rex! Ela te enxotou com um pleonasmo? Impossível, ela não seria capaz. Então o que era? Entendi, levar a saia para fora. Bom, aqui ele brincou com a ambiguidade da palavra saia, mas realmente ela usou um pleonasmo, porque sair para fora não é possível sair para dentro, né? E sim para fora. Sair já é um gesto, já é uma atitude que remete para fora. Isso é um pleonasmo vicioso, também chamado de tautologia. Assim como entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo e assim por diante. Outra figura de repetição é o polissíndeto. Poli significa vários. Síndeto significa conjunção. Então são várias conjunções. Repetição de conjunções.
Olha só este exemplo de Fernando Pessoa. Canto e canto presente e também o passado e o futuro. Repetição da conjunção aditiva e. Outro exemplo de polissíndeto. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. A repetição da conjunção subordinativa condicional se. Um recurso do polissíndeto sendo utilizado aqui nesta charge. Outra figura de repetição é anáfora. Anáfora é a repetição de palavras ou expressões. Literalmente repetição. E aqui nós temos alguns versos de Manuel Bandeira, nosso escritor modernista. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. A expressão era uma estrela repetida aqui 3 vezes, recurso da anáfora. Observem esta charge. Doutor, eu tô com falta de ar. Só? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. E aqui nós temos uma reticências, ou seja, continua. Repetição da palavra falta, da expressão falta de. Falta de, falta de, falta de, recurso da anáfora. E figura de linguagem quiasmo, que também trabalha uma repetição, só que é uma repetição invertida. Você repete, só que é o contrário. E estudava e trabalhava e estudava. E o famoso poema No Meio do Caminho tinha uma pedra no meio do caminho, do nosso grande escritor Carlos Drummond de Andrade. Quando há repetição invertida, nós chamamos de quiasmo. E por ser invertida, o quiasmo também pode ser associado às figuras de oposição. E aqui a gente encerra mais uma videoaula. Se você gostou, curte por gentileza, se inscreva no canal e acione as atualizações. Forte abraço, até mais!